depois, logo após o encerramento do culto. Eu queria falar hoje, o tema da mensagem é um encontro real. E aqui esse tema, um encontro real, tem um encontro real, de um encontro com a realeza, um encontro com o rei, mas um encontro também real, de um encontro verdadeiro. Então seria um encontro verdadeiro com o rei. Então eu coloquei assim, um encontro real que tem essas duas perspectivas, de um encontro verdadeiro, mas um encontro com uma realeza, um encontro real, muito especial. E eu gostaria de convidar você, então, a ler aqui, eu coloquei o texto aqui, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou aqui no telão. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Aqui, já vou algumas coisas. Esses magos, eles não estão vindo, a gente tem algumas figuras aqui, já quero trazer algumas orientações. Os magos, eles não foram até a manjedoura, não foi logo em seguida do nascimento, juntamente com os pastores. Não, os pastores foram bem na hora do nascimento, quando Jesus nasceu na manjedoura. Os magos já foram na casa, Jesus já devia ter os seus 6 meses de vida, por volta de 6 meses a 1 ano. Os magos, fala-se 3, mas não tem, por causa dos 3 presentes, mas não se tem relato se são 3 ou se são mais. Mas a questão é que, então, essa distinção, os magos, eles não vão até a manjedoura, e não, é logo em seguida do nascimento, já Jesus já está na sua casa, com a sua mãe, com seu pai. Então, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isto, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Voltar aqui, esses magos, depois eu vou, acho que no decorrer eu vou passando alguns detalhes. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, o rei dos judeus. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Esse Herodes é o Herodes o Grande. Ele morre quando Jesus tinha 4 anos, mais ou menos. Esse Herodes, ele era um sanguinário, um doido, ele assassina, ele tinha essa coisa do poder. Ele manda matar os seus 3 filhos, porque ele não queria que não houvesse, ninguém tomasse o trono, o poder tinha que ficar com ele. Ele manda matar sua esposa, os seus filhos, seus parentes, qualquer ameaça que pudesse de alguma maneira ameaçar o seu reinado, o seu trono, o seu poder ali, ele mandava matar. E de repente aparece alguém falando que o rei dos judeus teria nascido. Ele fica desesperado, e ele, depois você pode continuar, depois do versículo 12, ele arquiteta um plano para matar os meninos de 2 anos para baixo, para que não pudesse esse rei dos judeus se levantar e de alguma maneira ameaçar o seu reinado, o seu trono ali. Mas daí ele pede isso daí para os magos, fala: olha, depois vocês tragam informação, a hora que vocês acharem, para que eu vá adorá-lo. Mas na verdade o objetivo era matar Jesus. Depois de ouvirem o rei, no versículo 9, os magos seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente
foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Uma busca por um encontro real, um encontro com o rei, um encontro verdadeiro. Esses magos, esses que eram, alguns falam que eram reis, mas pareciam estudiosos, astrólogos. A chegada desse rei dos judeus, desse Jesus, não mexia só com o povo de Israel. Era sabido por todo o povo ali da circunvizinhança, outros povos, sabia, porque o povo de Israel era um povo que todo mundo sabia das histórias do Mar Vermelho, os povos vizinhos, por mais que se tornaram mais fortes, potências, e o povo de Israel foi se fragilizando, mas todos os povos conheciam a história do povo hebreu, das profecias, e de que um dia viria um sucessor, como o rei Davi, que também era conhecido por todos os povos. Assim hoje, todos os povos conhecem a história de Jesus, a história do cristianismo. Naquela época se esperava, e esses magos não eram do povo de Israel, mas eles eram estudiosos, e eles motivados por essa história, por algo tão especial, eles quiseram honrar, eles queriam ter um encontro com esse rei dos judeus, esse tão esperado, tão aguardado, a ponto de o próprio Deus enviar uma estrela para guiá-los. Eu já começo a entender algumas coisas, e a gente já percebe que todo aquele que quiser ter um encontro com esse rei, com Jesus, o Pai jamais vai deixar ele sem na mão. Não, alguém que começa a ter, por ouvir falar, por ter uma sede, porque um dia ouviu uma história, porque independente da sua crença, da sua religião, se é ateu, se é à toa, se é não sei o que, mas um dia ele começa a ter uma sede como esses magos, e nossa, eu gostaria de conhecer esse rei dos judeus, está nascendo, está por nascer. Deus envia, naquela época, a estrela. Hoje nós sabemos que é o Espírito Santo. Ele, de alguma maneira, ele vai enviar um pregador, ele vai enviar um sonho. Hoje nós temos relatos, muitos muçulmanos, onde é impossível entrar um pregador, alguém para pregar o Evangelho. Essas pessoas, têm muitos relatos, e a gente tem visto pastores falando de muçulmanos se convertendo, porque aparece um anjo, aparece o próprio Jesus na frente deles, numa visão, falando: eu sou Jesus, e de repente eles se convertem, porque nada, aquilo que é impossível para o homem, não é impossível para Deus. Deus envia uma estrela, Deus envia uma visão, Deus envia um sonho, Deus envia um pregador, Deus envia uma palavra, Deus envia uma estrela, mas aquele que quiser ter um encontro real com esse rei, nada vai o impedir, ele vai encontrar, e isso vai mudar a história dessa pessoa, como mudou a história desses reis magos. Mas esses reis, eles não param apenas na curiosidade, eles não param apenas na vontade, eles não param apenas no sinal que Deus envia, não, mas eles, de alguma maneira, eles se colocam a se organizar numa caravana, mais ou menos 800 quilômetros de distância. Esses reis, cadê aqui os magos? Esses magos, não eram magos do Oriente, provavelmente da Pérsia ou do sul da Arábia, mais ou menos 800 quilômetros de distância de Jerusalém. Naquela época não tinha Uber, não tinha carro, não tinha, eles se organizam em camelos, do jeito deles lá, mas eles se esforçam, eles fazem tudo, eles percebem o sinal, mas eles respondem ao sinal e vão ao encontro. Enquanto
Israel dorme, enquanto o povo para o qual Jesus, o rei dos judeus, estava tão perto, enquanto todos os sinais, as orientações, as profecias eram para aquele povo. Primeira lição que eu aprendo dessa passagem: pessoas de longe estavam mais atentas a esse encontro do que pessoas de perto. Pessoas distantes estavam mais atentas do que as pessoas de perto. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele prometido, está por nascer. A promessa está para se cumprir. O Rei nasce e o povo dorme. Enquanto pessoas de longe estão atentas, ouvindo, vendo, percebendo o sinal, os judeus estão dormindo, estão ali, parece que apáticos. Parece um povo chamado igreja do século 21. Enquanto pessoas de fora estão percebendo coisa que pastores estão falando, profetas estão falando, pastores estão berrando em seus púlpitos, e a igreja está, na sua maioria, lógico que tem muitas exceções, e graças a Deus aqui é um povo com muita exceção, mas as pessoas estão dormindo. Cada reportagem que eu vejo, cada disputa que eu vejo, cada conversa teológica que eu vejo, cada pregação distorcida, cada comentário distorcido da mídia, quer seja ele religioso ou político, ou coisas que que não tem nada a ver com essa palavra, e daí de repente eu ouço pessoas do povo de Deus, os judeus da atualidade, o povo de Israel, o Israel de hoje, da igreja, o rei está ali, nasceu, está no meio, o povo está assim, e tem gente vindo de longe. Gente, vocês não estão percebendo? A coisa está feia. Não, mas para que ir na igreja? Hoje dá para a gente assistir pela internet. Para que comunhão? Para que aprender? Para que arrepender? Para que mudar de vida? Para que não sei o quê? Para que ter um encontro real com o rei? Deixa que os magos façam isso daí. Deixa que os ladrões, deixa que os rejeitados, deixa que os gentios façam isso. Vamos continuar com a nossa religiosidade. Vamos continuar com os nossos costumes. Vamos continuar com as nossas tradições. Vamos continuar com as nossas... Está difícil? Amém? Quem está comigo aí? Os magos, eles percebem o sinal, respondem sim e vão ao encontro. Eles ignoram a distância, eles ignoram as dificuldades, mas eles levantam e vão. Enquanto Israel dorme, não percebe, não vão ao encontro de seu rei que acaba de nascer. E não era por não saber, não era por falta de aviso, porque havia muitas profecias, havia sinais, não era pela distância, não era pela dificuldade, etc. No verso de 4 a 6 desse mesmo texto, se você perceber aí, tendo reunido, quando os magos chegam para Herodes, Herodes reúne os chefes dos sacerdotes, os religiosos, os pastores da época, reúne os mestres da lei, o pessoal que entendia, reúne o povo da igreja, os especialistas em teologia, o povo que estava, e começa a perguntar: fala para mim, que história é essa que esses magos vieram falar? E eles confirmam: é verdade, está para nascer o rei dos judeus aqui em Belém, e aqui assim por diante. Tanto é que, então eles sabiam, não foi por falta de conhecimento, meu querido. Muitas vezes a igreja está dormindo, não percebendo a necessidade de um encontro real com Jesus e com o Espírito Santo. Por quê?
Primeiro motivo, por causa da familiaridade, por causa do costume, porque a familiaridade e o costume com as histórias, com as profecias, com as palavras, com essa rotina de igreja, tudo isso a gente acostuma a ouvir, a ver, a fazer sempre a mesma coisa, isso vai se tornando rotina. A gente vai perdendo o amor, a paixão, a noção da importância desse encontro real. A gente vai perdendo a sensibilidade da importância desse Rei Jesus, a gente vai perdendo a noção da importância da igreja, da palavra, da leitura bíblica, da oração, porque se torna rotina. É igual casamento, é igual trabalho, igual um carro. Você sonhava em ter um carro quando você andava a pé, daí quando você tem, você já 2 meses você está com aquele carro, você já começa a olhar para outro carro, você já fica, aquele carro já não está tão bom, porque já acostumou com aquele carro. Casamento, você vivia sozinho, de repente você sonhava em ter uma mulher, daí agora você tem uma mulher, mas daí já acostumou com essa mulher, agora você, puxa, queria ter outra mulher, nessa daí já, familiaridade. Eu queria ter um Salvador, de repente você encontra um Salvador, mas esse Salvador, é só isso que ele faz? Ele vem, me pede que eu preciso fazer algumas coisas. Eu achei que precisava de Jesus, precisava de um encontro real, e daí a gente tem um encontro real, a gente se emociona, a gente vê que ele muda, mas daí de repente a gente percebe, as coisas vão continuando, a gente cansa de ouvir a história de Davi, de Sansão, a gente cansa dessa rotina. Eu lembro uma vez que eu fui com meu pai numa congregação se eu não me engano, de Balbinos aqui. Eu lembro, foi uma das primeiras percepções espirituais que eu tive, assim. Ele pregava todos os domingos na igreja aqui, se não me engano, não sei se era aqui ou na igrejinha ainda, acho que era na igreja, lá em frente ao Correio. E você vai, pastor, vai pregando, você já, às vezes até sabe, vai falar sobre oração, vai falar sobre compromisso, você até sabe o que ele vai falar, porque não tem tanta novidade assim, por isso que às vezes a gente muda, porque a gente quer coisa nova, porque a familiaridade vai falar de oração, vai falar de compromisso, vai falar essas coisas que a gente já cansou de saber e a gente não consegue fazer, vai falar que tem que fazer regime para emagrecer de novo, a gente sabe e a gente não consegue fazer regime, então a gente vai para outro médico, então a gente cansa a gente quer coisa nova, mesmo que a gente saiba que não existe, que na verdade o negócio é mudança, é entrega, é renúncia, é arrependimento, por mais que a gente saiba, a gente fica tentando, não, será que tem alguma coisa nova? E meu pai, a gente via assim, ele foi pregar nessa congregação, você viu um pessoal que não estava acostumado a ouvir a palavra, foi um monte de visitante, e daí o meu pai falava, o que ele falava aqui, mas o pessoal ficava assim, parecia que engolia cada palavra, enquanto meu pai pregava aqui, o pessoal ficava assim, sabe, a familiaridade, esse povo de Israel já tinha cansado de ouvir sobre esse novo rei vai ser igual a Davi, a gente já cansou de ouvir a história de Davi, esse rei vai ser igual a Davi, então, essa igreja, o que Deus tem para a gente, promessas a gente já cansou de ouvir promessas, a gente vai cansando, e chega uma hora, que o rei está aqui, a gente fala, onde tiver 2 ou 3, um texto, reunido em meu nome, eu me farei presente, Jesus está aqui, isso não mexe com a gente, se amanhã depois entrasse alguém que a gente admira, que a gente fica, vamos tirar uma foto, não sei quem está aqui, Jesus está aqui, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é aquele para qual todas as coisas vieram a existir por causa da palavra, que Ele é a palavra, é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é por causa dEle que todas as coisas existem, é por causa dEle que eu tenho vida, por causa dEle que eu respiro, e Ele está aqui, e nada disso mexe comigo, porque
a gente está acostumado com isso. De repente, eu lembro uma vez que uma pessoa desesperada passou, e um amigo meu lá do seminário, a gente estava fazendo o Camilo, lá da Bahia, a gente fazendo um trabalho de seminário lá, fazendo um evangelismo, eu não sei se era em Piratininga, ali perto passou uma pessoa, ele sentiu ali, foi lá, falou assim: meu querido, deixa eu só falar um negócio, quero falar, Jesus te ama. A pessoa começou a chorar, começou a falar: Jesus te ama, eu ouço isso todo dia, toda hora, Jesus me ama, e isso daí não mexe comigo, outro. Mas ele não está familiarizado com aquilo. A gente está familiarizado que Jesus nos ama, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o meu Senhor, que Ele me resgatou, que Ele mudou minha vida. Isso não mexe mais com a gente, mas com os reis magos. Por isso, quando vem uma pessoa de fora, a célula é chata para a gente. Quando vem uma pessoa nova, fala: é tudo que eu preciso. Gente que ora por mim, gente que está disposto a ouvir, a orar por mim. Não, mas para a gente, a igreja é chato. Gente, chato é você ir para o inferno. Chato é você não ter ninguém para poder orar por você. Chato é você não ter a presença de Deus. Chato é você não ter a oportunidade de ter um encontro real com a realeza chamada Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mateus 8, 11, 12, diz assim, o próprio Jesus falando com esses fariseus, esses doutores da lei, esse povo que de alguma maneira, para quem ele veio, mas que ignorou. Fala que João 1, 11, 12, diz que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas Mateus 8, 11, 12, olha que Jesus disse: eu lhes digo que muitos virão do ocidente e do oriente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que sério, Jesus está falando assim, sabe, os de casa, sabe, o meu povo, sabe o povo para qual eu vim? Vou contextualizar, sabe o povo que ouve mensagem dia após dia, sabe o povo da igreja, sabe o povo que sabe decor João 3,16, porque Deus amou o mundo, sabe o povo que sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe o povo que de alguma maneira ouve, o Senhor está aqui, sabe o povo que sabe que é necessário a gente ser cheio do Espírito Santo, sabe o povo que sabe, mas não vive, não reconhece, não tem paixão, é religioso, mas isso não muda nada. Jesus fala, muitos virão, como esses magos vieram, e vão se assentar à mesa, que era para vocês, sabe, vai ter muita gente de fora. Nessa pandemia eu tenho visto muita gente chegando na igreja, e eu tenho visto muita gente que era da igreja não voltando para a igreja. Eu tenho visto nessa pandemia gente que era para, no meio da pandemia, ter se levantado, como falando assim, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, porque conhece esse texto mais do que ninguém, se escondendo, se acomodando, se acovardando, não por não ter cuidado, porque tem que ter cuidado, mas eu estou falando assim, agora acostumei, não vou mais na igreja, não preciso de igreja, porque é meu relacionamento com Deus, o dedo não precisa mais, corta esse dedo, deixa lá fora, vamos ver como que o dedo vai reagir, ele fora, sem ter contato com o corpo. O autor de Hebreus fala, não deixe de congregar com os irmãos, como é costume de alguns, ainda mais quando vocês percebem que o tempo se aproxima. Ou seja, vamos, povo de Deus, povo de Israel, o rei está aqui, vocês vão perder para os magos, e para mim, eu vou falar aqui, eu estou pregando hoje para a igreja, porque daqui o ano que vem eu vou começar a pregar para os de fora, porque vai chegar muita gente de fora, mas eu gostaria que os da igreja
permanecesse porque os da igreja têm total condição de ser base para esses que vão chegar de fora e ser trampolim, começar a falar assim: olha, eu quero te ajudar, eu quero te auxiliar, eu quero te sustentar, eu quero ser suporte para você. Mas eu estou preocupado, porque a hora que esse povo começar a chegar, do povo da igreja, cadê? Vieram do ocidente, vieram do Israel, mas o povo de Israel, o povo da igreja, dormiu nesse tempo. Ficaram como as 5 virgens, dormindo por causa dos problemas, por causa da situação, por causa do trabalho, por causa do tempo, por causa da família, por causa disso, por causa daquilo. De repente Jesus veio, cadê? Não, levou os magos, levou não sei o que, levou o pessoal de fora e o pessoal da igreja. Amém, meus queridos? É Jesus que está falando aqui, esse Mateus 8:11. Ele está falando a respeito de uma fé que ele viu de um centurião. Ele fala: não vi tamanha fé como desse daí. E daí ele olha para os discípulos e fala: e não se admira não, porque muitos virão de fora e vão tomar lugar dos de dentro. Porque os de dentro, sabe, na verdade se acostumaram com o rei, se acostumaram com a palavra Espírito Santo. Mas na hora de buscar, na hora de se abrir, na hora de fazer, na hora de colocar, o que custa? Custa você pegar, sair do teu comodismo, sair do teu sofá, sair da tua cadeira, abrir mão disso, igual os magos fizeram. Não, precisa abrir mão da tua religiosidade, das suas tradições, de tudo aquilo, do teu orgulho, disso, daquilo. E aqui vai para o segundo. Primeiro, por causa da familiaridade, costume e a rotina. Segundo, porque esse pessoal não percebeu, o povo de Israel não teve a atitude que os magos tiveram. Segundo, por causa dos interesses pessoais. Para a elite política e religiosa de Israel, não era interessante a chegada de um rei messiânico, pois essa elite, tanto a elite política e religiosa de Israel, eles lucravam com o Império Romano no comando. Olha só, escuta isso daí, para pensar um pouco. Mesmo os sacerdotes, a elite, os doutores da lei, os escribas, eles tinham uma posição, e eles eram respeitados, o Império Romano os respeitava e dava posição, eles recebiam salários, eles tinham todo um cargo ali. E eles olhavam o restante como escória. E de repente um rei poderia mudar o jogo, como o próprio Jesus mudou. Então para eles não era interessante um rei. Os governantes políticos também, porque eles lucravam, eles ganhavam dinheiro, eles tinham posição, eles eram a elite. Um rei talvez ia mudar o jogo, ou seja, talvez eu vou perder algumas coisas. Você sabe que tem muita gente que não quer ter um encontro com o rei, porque talvez esse rei vai mudar o jogo da sua vida, e talvez você vai ter que perder algumas coisas, talvez alguns interesses pessoais teus, você vai ter que abrir mão. Então, peraí, vamos só ser religioso, não vamos ter um encontro pessoal, não vamos ter um encontro real, porque vai que esse rei se levanta querendo ser o meu rei, e daí o rei da minha vida, sabe quem é? Faz assim, e assim, o rei da minha, não, misericórdia, não faz não, esse daí é dessa turma, estou falando desse povo aqui, o nosso rei é Jesus, amém? Para a elite, então não era interessante ter um rei. E para os que sofriam com o domínio do Império Romano, eles queriam um rei político. Uma turma, a elite não queria um rei, por causa de interesse pessoal. E os que sofriam, que não era elite, eles queriam um rei, mas segundo seus interesses também. Porque eles não queriam um rei para chegar e falar assim: não, olha, vem cá, vamos agora, a gente tem que suportar, tem que perdoar, tem que fazer, o meu reino é lá, meu reino é eterno, meu reino... não, eu quero um rei que chegue para destruir tudo isso, para acabar, para destruir o Império Romano e tal.
Então, ou seja, não é só por causa da familiaridade. Tem muita gente que está perdendo para os magos, está perdendo para os de fora, e aqui eu tenho percebido pessoas simples, eu tenho percebido igrejas de denominações, aqui vai para as igrejas mais históricas, que sempre bateram no peito pela sua teologia, e realmente a teologia é algo que não precisa, tem que ser, tem o seu lugar e é muito importante, nos dá base, mas o dia que se torna acima de coisas e aquilo se torna um ídolo e a gente passa a se orgulhar daquilo mais do que o próprio rei, mais do que tudo, aquilo passa a ser o nosso Deus. Eu tenho percebido denominações muito mais simples, ascendendo, se destacando, fazendo um trabalho, inclusive na nossa nação, se destacando, fazendo, igrejas que até, sem denominação até, e eu vou colocar essas igrejas como os magos, gente que veio assim, sabe, sem pedigree, não eram os israelitas, não era o povo de Deus, mas vieram porque estão seguindo uma estrela, porque estão querendo encontrar o rei, não uma instituição, não uma tradição, não coisas, eles estão em busca de um rei, enquanto a tradição fica buscando interesses pessoais, querendo glória disso, glória daquilo, não querendo mexer nas estruturas, porque se mexer talvez eu perca minha posição, meu cargo, eu vou perder isso, e assim por diante, ou eu vou ter que me esforçar, vai mexer em algumas coisas, e quando a gente não gosta que mexa em algumas coisas, a gente não gosta de encontrar com o rei, porque o rei, ele vem para mexer, para mudar, para revolucionar a nossa vida, ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família. Então quem não gosta de se levantar, quem não gosta que os seus interesses pessoais sejam mexidos, quem quer ficar do jeito que está, quem quer, não gosto que mexa porque eu nasci assim, vou morrer assim, quem tem a síndrome de Gabriela, quem é assim, essas pessoas realmente jamais vão ter um encontro real com o rei, enquanto pessoas, só que o rei está sempre disposto, pronto, porque ele veio para o que era seus, mas se os seus não receberem, meu querido, quero dizer, está assim de gente desesperado por esse rei, porque esse rei ele muda a história, esse rei é o rei da vida, é o rei da alegria, é o rei da paz, é o rei da plenitude, é o rei da eternidade. Enquanto pessoas vão ficar realmente com seus interesses pessoais, mais cedo ou mais tarde, esses interesses pessoais vão virar poeira, pó, e essas pessoas vão começar a definhar com seu orgulho, com a sua vaidade, com o seu dinheiro, com as suas pretensões. Aqueles que encontrarem com o rei vão ter as suas vidas transformadas, mudadas, e vão carregar de volta, como eu vou falar aqui, na sua bagagem, aquilo que o homem tanto busca e tanto procura em tantos lugares, mas só vão encontrar quando encontrarem e quando tiverem esse encontro real com o Rei dos Reis, chamado Jesus. Amém? Sempre colocamos porque temos dificuldades, porque o povo de Israel não teve esse encontro real com o seu rei e perderam para os magos. E aqui uma aplicação: nós sempre colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Um encontro real com o rei, aqui uma frase: um encontro real com o rei pode atrapalhar meus planos, meus interesses, a não ser que seja um rei criado por mim mesmo. E aqui está a nossa geração, que tem criado um Jesus segundo o seu gosto. Você vai ver que tem Jesus para tudo quanto é gosto. Tem Jesus
criado pelas portas do fundo, tem Jesus criado lá nas ruas do carnaval, um Jesus fraco que perde para o diabo, um Jesus LGBT, um Jesus isso, um Jesus aquilo, um Jesus liberal, um Jesus que não precisa de arrependimento, um Jesus... E daí dentro das igrejas, a gente tem visto pastores falando sobre o amor, mas não fala sobre arrependimento. A Bíblia, Jesus usa um discurso de Jesus, mas não usa outro discurso, ou seja, eu vou usar o discurso que cabe ao meu interesse, ou eu vou fazer algo e vou usar 3, 4 textos da Bíblia, porque se eu usar esses 4 textos da Bíblia, eu vou atingir uma massa, e eu vou ganhar 500 mil seguidores. É o interesse. Eu começo a criar um rei do meu jeito, do meu interesse, e quando eu crio esse rei, tem um monte de gente que vai seguir o meu rei, porque é um rei que também vai ser do interesse de mais 500 mil pessoas, vai ter rei para todo tipo de gente, que não quer mudar os seus interesses. Dá para entender? E nós chegamos na atualidade, com o avanço da internet, com a tecnologia, você tem Jesus do jeito que você quiser, você vai lá para a internet, você vai ter igreja, até igreja batista agora, do jeito que você quiser, porque agora não tem mais, a igreja batista, qualquer igreja, você vai ter uma igreja do jeito que você quiser, do teu interesse, porque as pessoas sabem da necessidade de encontrar um rei, só que elas não estão dispostas a serem governadas por esse rei, então elas procuram um rei, que na verdade, seja elas mesmas na figura daquele rei, ou seja, na verdade, que elas continuem governando as suas vidas. Foi isso que o povo de Israel fez, por isso que crucificaram Jesus. Olha só um texto muito interessante, olha só, para vocês perceberem. Lembra, eu não marquei aqui, qual que é aquele texto de Timóteo, que fala que vão procurar mestres para si mesmo? Alguém acha aí para mim, que eu sou ruim de texto, de lugar, que vão procurar mestres? Pois vê aí, Nilva, daí você manda lá. Olha, coloca aí João 5, de 43 e 44. João 5, 43 e 44. Coloca aí, por favor. Olha, Jesus, numa discussão com os doutores da lei, com os religiosos, com aquele povo que ele veio para salvar. E se você ler o capítulo 5 inteiro, você vai ver que ele está brigando, ele está falando assim, gente, eu estou brigando, estou discutindo com vocês, porque eu vim salvar vocês. Eu queria que vocês entendessem, para que vocês pudessem ter vida. Eu sou a Bíblia que vocês estudam, ela fala de mim. E você percebe que Jesus ele não está discutindo para ter razão, como muita gente tem. Ele só está querendo fazer o seguinte, porque se vocês não crerem em mim, vocês não vão ter vida. Mas se você quiser ler o texto inteiro, mas olha, chegou nesses versículos aí, Jesus falando, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Mas olha por quê, olha o versículo seguinte, como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus vivo, do Deus único, ou seja, sabe o rei que vocês querem? O rei que dá glória para vocês mesmos. Vocês querem um rei que não dê glória para o Deus único. Vocês querem um rei que fique trocando a glória, que a glória dele seja para você. É isso que Jesus está falando. Alguma semelhança com a nossa atualidade? Ou seja, se a gente entrar numa discussão com um monte de gente, falar, gente, vocês não estão querendo Jesus, sabe por quê? Porque esse Jesus, a gente teria que tirar a nossa glória e dar glória para Ele, ou seja, tirar a minha razão e ver não é meu interesse, não é a minha vontade, não é o que eu penso, é o que Ele, e é o que Jesus está falando para essa turma. Então, meu querido, sabe por que Israel, muitos não aceitaram, não foram até o encontro desse rei? Porque não era interessante. Sabe porque tem muita gente não indo ao encontro de Jesus? Sabe porque tem muita gente esfriando na fé, porque para se manter firme na fé,
talvez tenha que deixar alguns interesses pessoais de lado, e isso está começando a incomodar. Tem pessoas que teriam que abrir mão do seu orgulho, algumas pessoas teriam que abrir mão das suas agendas, dos seus desejos pecaminosos, dos desejos de ficar milionário, do desejo de controlar a família, do desejo de ser o bambambam da sociedade, de ser isso, de ser aquilo, porque daí eu não quero glória para mim, eu quero glória para Deus, eu quero glória para o meu rei. Ele é o rei, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para todo sempre. Eu estou aqui porque eu sou servo desse rei. Eu quero encontrar Ele, eu quero ter um encontro pessoal. Quem tem um encontro genuíno, real, já não interessa se o que eu acho, o que eu penso, porque na verdade eu não tenho mais vontade, porque a minha vontade é fazer a vontade dEle, como Jesus veio. Ele falou: a minha vontade é fazer a vontade do Pai, e a minha vontade, a vontade daqueles que encontram esse rei, é fazer a vontade desse rei, não é mais a minha, é a sua vontade. Por isso que a humanidade está desesperada, porque essa humanidade quer fazer a sua vontade, e não quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade desse rei. Agora, esse rei que veio dar a sua vida para que você entregue a sua vida para Ele, esses magos vieram, e eu vou, aqui teria muito pano, e eu quero começar o ano que vem guerreando contra esse mundo caído. Eu quero começar um ano guerreando contra toda frieza. Eu quero começar o ano guerreando contra toda apatia de igreja, contra tudo aquilo que a gente fica, contra toda... Eu fico vendo, eu tô cansado, eu tô orando, eu tô buscando a Deus, eu falei: Deus, eu quero ser me levanta como uma voz profética, como uma voz de direção. E se você quiser, meu querido, você vai vir junto comigo. E a gente vai se levantar para ser uma voz diferente aqui em Pirajuí, ser uma voz diferente na sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, porque nós somos daqueles que não retrocedem, nós somos daquele que teve um encontro real com esse rei. Nós somos daquele que tem um rei verdadeiro. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Agora a vida que nós vivemos pela fé no Filho de Deus, naquele que nos amou e se entregou por nós. Por isso que agora a vida que eu vivo não é mais minha, é dele. Eu morri com Ele no batismo, lá quando eu me batizei, eu estava sendo crucificado para mim mesmo. Agora quando eu levantei para viver para Ele. E que nós possamos fazer valer isso daí, a nossa confissão de batismo. Qual é o texto aí? Colocaram aí? Timóteo? Passaram? Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a doutrina saudável. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, vão se incomodar. Eles vão juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. O que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho certo. É isso. Tem um pastor lá que fala exatamente o que eu gosto, o que eu quero, o que eu acho certo. Então ele é o meu pastor, e nada me faltará. Vai lá para você ver se nada vai faltar para você. Pastor que eu sigo, esse sim nada vai me faltar, porque esse é o pastor da Bíblia, o imutável, o verdadeiro. Segunda lição, corri agora. Segunda lição: um encontro real produz adoração. E eu coloquei aqui entre parênteses, colocou aí, um encontro real com esse rei produz adoração, ou seja, entrega. No versículo 11 desse texto diz que esses magos se prostraram, adoraram e abriram seus tesouros e lhes entregaram. Eles não só vão, eles não apenas deixam lá a distância, eles enfrentam tudo, mas quando eles encontram, sabe o que eles fazem? Era um menino, mas eles não enxergavam um menino, eles enxergavam um rei, eles enxergavam o Senhor,
eles enxergavam, eles tiveram uma revelação, que às vezes falta para mim e para você, quando nós entramos numa igreja, quando nós estamos cantando. Eu por diversas vezes, e ó que eu tenho uma dificuldade, porque eu sou músico, e um músico extremamente chato, e às vezes eu fico aqui, dividido entre alguns erros, algumas coisas aqui, que eu fico, mas às vezes eu consigo me transportar daqui, e eu começo a contemplar o Rei dos Reis aqui, e daí eu consigo ir para além da música, e está cada vez melhor, isso daí está melhorando, o louvor também está, mas quando eu consigo ver Jesus aqui, e eu consigo ver, daí vai para além disso, daí é isso, é uma revelação, que daí já passou, eu não estou numa igreja, eu não estou vendo a música, eu não estou vendo gente aqui do meu lado, eu estou diante desse Rei. E daí o que cabe a mim, é eu me prostrar, eu abrir meu coração, e falo, Jesus, obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente aqui, o Senhor podia estar em tanto lugar, mas o Senhor está aqui, ouvindo a minha canção, eu cantando, o Senhor está vendo meu coração às vezes sangrando, o Senhor está vendo essa igreja aqui, que tem as suas dificuldades, suas limitações, mas o Senhor está aqui, obrigado. E isso daí, esse encontro tem que gerar adoração. Esses reis magos, eles chegam ali, diante do menino, eles vão para além do menino, eles falam que eles se prostram, e eles começam a adorar, mas mais do que adoração, e para mim adoração tem tudo a ver com isso, eles entregam, eles abrem os seus tesouros. Tem muita gente que levanta a mão, tem muita gente que canta, mas não abre o seu tesouro, não abre o seu coração, na hora de entregar um relacionamento errado, de entregar um pecado, de entregar eu preciso entregar um vício, entregar um temperamento, eu tenho que entregar um perdão, eu tenho que entregar uma mágoa, eu tenho que entregar alguma coisa, eu não consigo, minha adoração, o máximo que eu consigo fazer é levantar minha mão. Não, isso não é adoração, isso é um sinal apenas. Adoração vai além, adoração é entrega. Adoração é você realmente abrir os seus tesouros, quer seja do coração, quer seja da alma, quer seja do bolso, quer seja de tudo aquilo que você tem. Esses magos, eles, não, mas a gente gastou muito na viagem, a gente cansou muito, eu estou com dor nas costas. Não interessa o que eu fiz, o que eu gastei, o que eu cansei, eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, então eu tenho que ir para além, eu tenho que me dobrar, eu tenho que me prostrar, eu tenho que cantar, eu tenho que gritar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Isso é adoração, isso é revelação de quem Deus é. Meu querido, tem faltado, às vezes espero não ofender, mas aqui vai um incômodo meu mesmo. Às vezes eu peço perdão, falo, Deus, me perdoe, porque eu percebo que muitas vezes eu sou travado demais, eu fico ali, eu estou pedindo, Deus, eu quero mais. Não, mas é o coração, meu coração, eu estou ali, meu coração está se alegrando, meu coração está, Deus, mas se o Senhor quiser, eu quero mais, eu quero. Falei aquele dia, eu tenho dificuldade, meu joelho tem 2 parafusos, que quando eu ajoelho, eu sinto o parafuso bater no osso. Em casa eu tenho minha almofada, aqui eu tenho uma almofada aqui no gabinete, porque é diferente quando eu consigo me prostrar, ajoelhar, é outra coisa. Que dia no Israel aqui, é raro eu fazer, mas aquele dia eu não aguentei, tive que ajoelhar, aquele dia eu não senti os parafusos, não sei, eu falei, não sei se vai ter dia que eu não vou sentir o parafuso, mas eu quero mais. Eu quero me prostrar, eu quero cantar, eu quero levantar a mão, eu quero gritar. A gente às vezes parece que está numa missa, e quando eu falo missa, não é porque tem missa que às vezes é mais animada do que culto, de entregar, é um negócio ritual, não, a gente precisa mais, a gente, sabe, daí a gente vai, não, é porque a gente vai num jogo, a hora que vê o time fazendo gol, gol, ganhou, e não sei o que, aqui a gente está dizendo, não, mas não, lá não tem nada, não tem, a gente precisa, eu quero, e aqui vai para mim, porque eu sou muito contido, eu estou falando algo para mim, eu quero, estou pedindo, falei, Deus,
E depois dessa mensagem eu quero ser como esses magos, eu quero me prostrar mais, eu quero entregar mais, eu quero fazer mais, eu preciso de mais. E eu gostaria que a gente pudesse fazer, entregar, ser mais. Ao encontrarem o tão esperado rei, eles entregaram tudo. Isso é reconhecimento, isso é revelação, isso é entendimento de que se encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador do mundo, Emanuel, Deus conosco, aquele que se fez homem e veio habitar conosco. Um encontro, para terminar, um encontro real produz mudança de rota, não só adoração. Versículo 12 diz que os magos retornaram por outro caminho. Eles passaram, conversaram com Herodes, mas ao retornarem, esse encontro, eles sabiam que se voltasse pelo mesmo caminho, ia dar ruim. Meus queridos, tem muita gente se encontrando com o rei, querendo voltar pelo mesmo caminho, e sempre que volta vai encontrar com Herodes, vai dar ruim, porque se eles voltam e encontram com Herodes, sabe o que ia acontecer? Não ia dar bom não. Tem muita gente que vai para a igreja, canta, ora, tem um encontro com o rei, e sai, se eu voltar para esse caminho eu vou encontrar com Herodes, com a Herodias, com a Dalila, com o Ricardão, com o computador naquela página, vou encontrar com aquela mesa de bar, vou encontrar com aquelas amizades, vou encontrar com tudo aquilo. Mas é aquilo que eu gosto. Então você não se encontrou com o rei, porque quem se encontra com o rei muda de rota. Porque quem se encontra com o rei volta por outro caminho, porque sabe que se voltar a encontrar com Herodes vai dar ruim. Ele faz uma outra rota. Herodes fica furioso, tenta, mas não vai ter minha participação mais, porque agora eu sou do outro time. Eu não sou mais do time de Herodes. Não, mas eu vou para outro lugar, não interessa. Depois que eu tive um encontro com esse rei, tudo vai mudar, a minha vida vai mudar, minha casa vai mudar, os meus hábitos vão mudar, o meu gosto vai mudar, meus desejos vão mudar. Deixa eu ver, Efésios 4, coloca Efésios 4:17 em diante. Quem encontra com o rei, um encontro genuíno, verdadeiro, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia tanta coisa não faz mais. Olha só, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. E aqui os gentios está aqueles que não tiveram um encontro ainda com o rei, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles pensam de uma maneira diferente, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Esse mundo está assim, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não foi assim que vocês, depois desse encontro, estão começando a entender. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, os antigos caminhos, as antigas rotas, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha.
E não deem lugar ao diabo, não fiquem dando mancada aí. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Em vez de você tirar, roubar de alguém, agora você vai dar para alguém, você vai trabalhar, ter e ajudar alguém. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E assim vai. Meus queridos, tem muita gente que teve um encontro com a igreja, teve um encontro com o crush aqui na igreja, teve um encontro com os amigos aqui na igreja. Tem muita gente que teve encontro com a religião, teve muita gente que teve encontro com as doutrinas da igreja. Mas nós precisamos mais do que tudo isso daí, a gente precisa ter um encontro real com Jesus. Porque quando nós tivermos esse encontro real, a gente vai ter uma vida de adoração, de mudança. A gente não vai querer deixar mais esse caminho. A gente vai querer viver servindo esse Rei, lembrando que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai querer se aprofundar na intimidade com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela Jesus. É o Espírito Santo, quando Jesus está indo, Ele sabia as últimas instruções com seus discípulos. Se você pegar lá capítulo 15, 16, 17 de João, você vai ver Jesus falando muito sobre o Espírito. Tipo assim, olha, agora eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito. Hoje Jesus não está aqui, mas nós temos o Espírito. E é Ele, nesse relacionamento, que Ele vai nos levar a ter esse encontro diário com esse Rei. É Ele que vai nos santificar na verdade, é Ele que vai nos guiar a toda a verdade, é Ele que é essa estrela, é Ele que vai nos guiar, que vai falar, que vai nos santificar, que vai nos deixar esperto, é Ele que vai nos encher, é Ele que vai falar para nós, olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, volte o mais rápido possível para a igreja, sai dessa acomodação. Olha, Ele que vai falar, você não está percebendo que, sabe por que você está teimando em continuar desse jeito? É por causa do teu orgulho. É Ele que vai esfregar o orgulho, o nosso orgulho na nossa cara. Mas vai esfregar para falar assim, está vendo? Você não está percebendo que isso está fazendo mal? É isso que está atrapalhando o teu casamento? Você não está percebendo que é isso que está... Ele vai começar, mas sabe o que acontece? Ele vai começar a limpar a nossa vida. E vai nos preparar, sabe para quê? Para colocar uma roupa também de realeza, porque Jesus, Ele é o Rei, mas Ele não quer que sejamos aqueles súditos, agora não, Ele nos convida a reinar com Ele, e nós já podemos reinar, estamos assentados com Ele, a igreja já está assentada, não é lá, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, e podemos reinar em vida, através de Jesus Cristo. Nós podemos nessa vida, nessa terra, enquanto está tudo caído, por isso que eu falei, o ano que vem, eu vou me posicionar, tenho me posicionado, mas eu quero me posicionar muito mais, como um embaixador do reino nessa terra, aqui em Pirajuí, e vou guerrear, aqui vou reinar com Cristo aqui em Pirajuí, vai ter um rei, o Marinho vai ser um rei de Pirajuí aqui, espiritualmente falando. Quem vai ser mais junto com o Marinho aqui? Amém? Quero convidar o Ministério do Louvor aqui. Meu querido, esse Rei que nós falamos, que veio, que a gente precisa se encontrar com Ele, nada mais, nada menos do que esse Jesus que a gente fala tanto, ou na verdade, eu acho que a gente tem falado pouco. Se fala tanto sobre tanta coisa, mas tem falado pouco sobre Jesus, esse nome tão maravilhoso. E nessa época, você pode escolher qual vai ser teu Jesus. Vai ser o Jesus Papai Noel, mas Jesus que eu quero que seja o meu Rei, esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que se fez homem para me resgatar, esse Jesus que tem o nome sobre todo nome, esse Jesus Emanuel, que está conosco hoje, através do seu Espírito, esse Jesus que está aqui hoje,
esse Jesus que quer te acompanhar até a tua casa, esse Jesus, mas esse Jesus que também quer que você não seja esse Israel acomodado, esse Jesus que nasceu, que veio para o que era os seus, mas que não, com certeza não ficou feliz quando os seus não receberam. Com certeza, quando Jesus se faz presente aqui, percebe uma igreja, às vezes, você entendeu a pregação hoje? Puxa, então está faltando Espírito Santo, porque o Espírito Santo, se eu falo alguma coisa, você tem o Espírito Santo, ele vai interpretar para você. Você não entende, ele te ajuda, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Eu não sou inteligente, eu não consigo entender. O Espírito Santo nos assiste, nos auxilia nas nossas fragilidades. Eu tenho coisa que eu tenho dificuldade, mas graças a Deus eu tenho o Espírito Santo, ele me ajuda. Ele quer te ajudar, mas para isso, ele precisa perceber o teu interesse como os dos magos, não como do povo de Israel, que estava lá do lado. Às vezes você está dentro da igreja, às vezes você tem uma Bíblia do lado, você tem uma Bíblia empoeirando, você não lê durante a semana. Às vezes tem gente lá na África, lá em alguns lugares, alguns países, desesperado para poder ler um versículo, mas não tem. Você está ali, talvez ao redor do mundo está cheio de mago, e você é um Israel, hoje, com Bíblia, com igreja, com essa igreja, que para mim é uma igreja maravilhosa, é um presente de Deus para nós, essa igreja, esses líderes, esses pastores, esse ministério louvor, vocês, e às vezes, o Rei está aqui, em tudo isso, e você não está vendo. Que nós possamos hoje e nos próximos dias, nesse final de ano, falar: Senhor, meu Rei, meu Jesus, eu quero te encontrar, e eu quero que esse encontro mude a minha vida, porque teu nome é poderoso, teu nome é lindo, tu és maravilhoso. Que você possa nessa noite cantar essa música que fala sobre esse nome maravilhoso, e possa rasgar o teu coração, abrir os tesouros do teu coração, da tua voz, da tua mão, do teu gestual, de tudo aquilo nessa noite, para Ele, em nome de Jesus.